nós temos da parte de Deus uma advertência contra a quebra do sexto mandamento: não matarás. Não matarás. Em Gênesis capítulo 9, versículos 5 e 6. O versículo 6 diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Deus, versículo 5, diz que ele requer o sangue, tanto do animal quanto do homem. Deus há de requerer todo o sangue inocente que é derramado nesse mundo. Nós estamos vendo aqui no Brasil muita chacina, mulheres sendo mortas terrivelmente, crianças também horrivelmente. O caso de Sara e de muitas outras que ficaram impunes contra o pecado de homicídio, a quebra do sexto mandamento: não matarás. O que implica esse mandamento é todo esforço lícito para preservar a vida, não só a minha, mas a do semelhante. Então, o sexto mandamento da lei moral de Deus, decálogo do Senhor, o sexto mandamento Deus instituiu como o direito à vida. Ninguém pode tirar a vida a não ser Deus. E Deus instituiu autoridades na terra, Romanos capítulo 13, para exercer a sua vontade no mundo. O homem não pode tirar a vida do outro de uma maneira injusta, pois uma guerra é uma situação política, social, aonde se confrontam-se duas ou três ou mais nações. Aí o derramamento de sangue é justificável porque os patriotas da sua nação estão defendendo o seu país. Mas a pessoa de má intenção, como a palavra de Deus fala, que calcula, que projeta, que arquiteta, esse deve pagar com a própria vida. Deus diz: se alguém derramar o sangue do homem, pelo o homem que foi morto, se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então o homem é um ser sagrado, não para ser venerado. O homem é um ser sagrado porque o homem foi feito, criado à imagem e à semelhança de Deus. Agora pense quantas pessoas têm partido, têm sido tirado, têm sido negado o direito à vida. Que somente Deus é o autor da vida, autor e consumador da vida. Então o país, Brasil, precisa olhar para o seu Código Penal, que já está obsoleto, arcaico há mais de 72 anos. A pena de morte só em países de princípios protestantes. Então a palavra de Deus fala que quando o homicida mata de maneira propositadamente, ele deve ser penalizado com a própria vida. Como vimos nos Estados Unidos, o maníaco que matou não sei quantas mulheres, ele teve o preço que mereceu, pagou com a própria vida, porque a lei dente por dente, olho por olho é assim, é para dizer conforme o tipo de infração ele deve pagar. Se ele quebrou um dente, tira um dente dele. Se ele furou o olho, fura o olho dele também. Se ele cortou a mão, corta a mão dele também. Mas se ele matou uma vida de maneira propositadamente, somente a justiça será feita com a vida desse infrator, sendo também penalizada com a morte. Então a pena de morte ela é bíblica. Ela é bíblica. E por isso que a palavra de Deus fala que todo infrator vem com as pernas bambeando, tremendo. Então, esse tema é um tema atual.
É um tema onde nós temos visto muitas pessoas sendo mortas de maneira injusta, mulheres, mais de 132% esse ano já foi, o IBGE já constatou, índice de feminicídio, infanticídio também, muitas crianças. Eu fico horrorizado, aterrado, indignado com essa lei do Brasil. O Código Penal da nossa nação precisa, com urgência, ser modificado. Mas a nossa nação está em crise, colapso moral, colapso, mais do que tudo, moral, ético. O valor da vida tem sido tripudiado. E já que num país de procedência cristã, protestante, a palavra de Deus tem sido vilipendiada, pisada, pisoteada. Mas nós oramos ao Senhor para que Deus dê a esta nação homens que temam ao Senhor, homens que aborreçam a avareza, homens que rejeitem toda fonte fraudulenta, homens que temam ao Senhor. Então nós precisamos orar para que o Código Penal dessa nação possa ser refeito, revisto. Cada contexto, o seu contexto. O Brasil é um país sem lei, que não se aplica a punição justa da lei. O que nós temos visto é que quem paga o pato é aquele que não tem nada a ver. As pessoas não podem mais caminhar na rua com o seu cachorro, porque o carro para. E se não tiver o celular, se tiver um cachorro, ela foi salva, porque o cachorro livrou ela de ser morta. Porque se não tivesse o cachorro, ela poderia ser morta. Então a pessoa hoje está desse jeito, à mercê dos miliantes, dos bandidos. Então, é triste saber, mas uma coisa é certa. Deus vai requerer o sangue de todo homem e de todo animal que se derrama de maneira ilícita. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus conforte famílias que perderam seus pais, perderam sua mãe, seus irmãos, seus netos, seus sobrinhos, e agora curtem a dor pela questão da violência. A Escritura diz que, por se esfriar o amor, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriarão. Nós estamos vivendo o tempo do fim. São os princípios de dores. Então, eu só queria deixar aqui essa palavra, que a palavra de Deus diz que Deus vai requerer o sangue de todo homicida que derrama o sangue, tanto do animal quanto do homem. O homem, por ser imagem de Deus, ser sagrado. Que Deus tenha misericórdia, que Deus mude o Código Penal da nossa nação. Nós temos um livro escrito, ou melhor, 2 livros. Um é sobre a pena de morte, prerrogativa divina. 3 capítulos. Eu chamo um petisco do assunto. E o outro é a pena capital. Uma verdade a considerar. Esses 2 livros estão na editora da Oiclep. Esse segundo que eu falei sobre a pena capital são 9 capítulos, 100 páginas. Querendo saber mais sobre o tema pena de morte, busque na editora lá. Na Amazon também você pode encontrar essas 2 literaturas. Mas o nosso país precisa passar por uma reforma geral. Deus precisa intervir com poder na nação.
arrancando em nome de Jesus todo o joio. É Ele que estabelece reis e que remove reis. É nesse sentido que eu quero dizer para Deus remover esse joio. Porque nós sabemos que o joio não pode ser arrancado porque juntamente com ele viria o trigo. Mas nós precisamos orar ao Senhor. Continuar orando para Deus derrubar do poder pessoas malignas, pessoas assassinas de caneta e colarinho branco. Pessoas de colarinho branco cometendo mesmo pecados, prevaricações. Então, o Senhor anuncia a todos em todo lugar que se arrependa. Deus anuncia ao homem em todo lugar que se arrependa. Porquanto ele vai estabelecer um dia em que vai julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus, Atos, capítulo 17, versos 30 a 31. Então o homem precisa atinar para a palavra de Deus, se arrepender, se voltar para Deus de todo o coração, porque Deus vai requerer o sangue inocente. Como Deus requereu o sangue de Abel, que Caim, o próprio irmão, matou. O primeiro homicídio na Bíblia registrado foi logo depois da queda, do pecado de Adão, pecado de nossos pais, foi o homicida, o assassinato de um irmão. Primeiro homicida. Primeiro pecado foi um assassinato ali depois da queda. E Deus requereu o sangue de Abel. O sangue de Abel, o justo. O sangue justo. E Deus repreendeu Caim e marcou um sinal na sua testa, para que ninguém também o matasse e não fosse também repreendido pelo Senhor. A nossa lei precisa mudar. Precisa mudar. O Código Penal brasileiro precisa mudar. Que você faça com que esse vídeo, essa pregação sobre Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6, aonde Deus diz: se o homem derramar o sangue de um outro homem, pelo homem que se derramou o sangue, ele deve também ser punido com a morte. Por isso que os Estados Unidos têm a sua maneira de punição e outros países também. Tem que ter critérios, né? É bem verdade que muitos nisso, infelizmente, têm estado nessa situação e pagado de maneira involuntária. Mas se tem matado muito mais sem a pena de morte, com a pena de morte existindo. Então, que Deus tenha misericórdia e o Senhor vai requerer. Se ele não passar pelo tribunal da terra, ele vai passar pelo tribunal divino, pelo tribunal celestial. Que Deus conforte as famílias retalhadas por essa violência tão terrível que sulapeia o país. Oremos por essas famílias, as famílias que perderam, como o caso mesmo de Sara, as criancinhas. Jesus diz: deixai-me vir as criancinhas, os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus há de repreender no dia do juízo todo homicida que não se arrepender. Deus é tão misericordioso que, como conhece mente e coração, Ele sabe quando o homicida se arrepende de todo o coração, como foi o caso do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo consentiu e teve as roupas do servo Estevão, primeiro mártir da história da igreja cristã, nas mãos. Suas mãos estavam meladas de sangue, mas Paulo foi jogado ao chão e foi convertido em um grande homem de Deus. Deus transforma homicidas. Ainda também que não, da mesma natureza, não matemos ou assassinemos alguém, porque a pessoa pode pensar que não tem uma arma branca, uma arma de fogo, não pode se tornar um homicida. Nós somos homicidas, no sentido espiritual, porque os nossos pecados mataram a Jesus, crucificaram o Rei da Glória, tomou o nosso lugar por conta dos nossos pecados. Aquele que sem razão se irá contra o seu irmão, nisso já peca e homicida.
Então veja que a lei, ela vai além de um ato externo. Ela está interiorizada pela palavra de Cristo. Jesus veio interiorizar a palavra de Deus. Então, o homicídio não é apenas externamente, mas é internamente, como todo pecado é internamente no seu âmago. Então Deus conclama que todo homem se arrependa e venha a Ele de todo o coração, crendo em Jesus como seu Salvador e se arrependendo. Mas eu queria deixar essa palavra aqui porque nós temos visto coisas terríveis acontecendo. É o final dos tempos. O Senhor está voltando. E Ele diz que vai requerer da mão de todo homicida o sangue que este homicida derramou inocente. Interrompeu o fluxo natural da vida. Que Deus tenha misericórdia das famílias que foram retalhadas, estão sendo retalhadas agora enquanto eu falo. Quantas famílias agora não estão sendo retalhadas? São vítimas da violência, dos bandidos, dos meliantes. É triste, a situação é triste e precisamos orar para que Deus nos dê dias melhores. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o nosso país, que Deus abençoe as famílias doridas, retalhadas, que perderam seus filhos, seus entes queridos. E que Deus levante homens que faça valer a lei do país, segundo a norma da Escritura. Aqui bem que poderia ter prisão perpétua. Prisão perpétua. Que Deus tenha misericórdia. Se não pode ter pena de morte, o Brasil já teve pena de morte na época colonial, mas agora precisa-se fazer com que tenha mesmo, de fato, as galés, que as galés voltem e que os homicidas sejam punidos de uma maneira justa. Que Deus tenha misericórdia e abençoe. Em nome de Jesus. Amém.